Furioso com a fuga de Estrela, Leon tenta enforcar Simona e a chama de estúpida. Leon a orienta a arrumar suas coisas para que vão embora dali, pois Estrela irá denunciá-los. Em pensamento, Hernan diz que não pode se preocupar com Estrela, pois ela o dispensou e agora pagará com desprezo o amor que ele oferece. Nesse instante, a campainha do apartamento de Hernan toca. É Estrela. Hernan fica surpreso. Então Estrela o questiona se está assustado em vê-la voltar do mundo dos mortos. Estrela diz que a morte é onde ele a deixou e reitera que Hernan se faz passar por um bom médico, mas não vale nada e é um puro lixo. Hernan questiona se Estrela o odeia por ter oferecido seu amor. Estrela diz que o psiquiatra não conhece o que é o amor e irá morrer sem conhecer esse sentimento. Hernan proíbe de julgar seu amor. Estrela diz que essa é a última vez que os dois se veem e deseja que o mesmo morra. No apartamento de Lúcia, todos seguem aflitos em busca de Estrela. Nesse instante, alguém bate na porta. Se trata de Estrela, que revela a todos que ficou trancada em um quarto imundo por Leon. Guilhermo fica surpreso ao saber que Estrela estava em poder de Leon e que Hernan lhe negou ajuda. Guilhermo pede a Estrela o endereço de onde Leon está. Cacilda e Aurora ficam aflitas após Guilhermo dizer que vai ao apartamento de Hernan matá-lo. Santos conta a Victor Manuel que Estrela foi mantida em cativeiro por Leon. Estrela conta a Cacilda e Aurora que foram as piores horas de sua vida e revela que pensou que iria morrer. Nesse instante, a campainha do apartamento toca. Se trata de Victor Manuel. Estrela se levanta imediatamente e o abraça. Catalina sente novamente fortes dores na cabeça. Nesse instante, o celular de Catalina toca e Leon comunica a Catalina que Estrela fugiu por conta de um descuido de Simona e ele mudou para outra casa abandonada. Oriana e Heleninha dizem que, embora Leon seja pai delas, ele merece o pior dos castigos. Estrela diz que teve medo de perdê-los e revela que foi traumático ficar no quarto escuro em meio a baratas. Victor Manuel diz que irá imediatamente à casa de Hernan lhe confrontar sobre ter negado ajuda a Estrela. Victor Manuel invade o apartamento de Hernan e lhe dá vários socos, todos em nome de Estrela Marinha. Victor Manuel sai do apartamento e se depara com uma vizinha com um cachorro na mão. A senhora pergunta se Victor Manuel é amigo de Hernan. Victor Manuel diz que jamais seria amigo de um lixo como ele e reitera que nem com a morte Hernan poderia pagar por todo o dano que causou. A senhora fica impressionada. Tempos depois, Luciana chega ao apartamento de Hernan para lhe fazer uma visita. Luciana fica chocada ao se deparar com Hernan desmaiado. Guilhermo chega ao apartamento e Estrela o abraça. Cacilda pergunta o que houve. Guilhermo diz que não aconteceu nada. Cacilda questiona se ele matou Hernan. Estrela fica surpresa com a pergunta. Luciana lamenta a morte de Hernan. O delegado pergunta se Hernan discutiu com alguém. Nesse instante, a vizinha revela que Hernan discutiu com um homem alto de cabelos pretos e que passou por ela pelo corredor e falou muito mal de Hernan. Nesse instante, Luciana se recorda que Victor Manuel Galindes era inimigo de seu filho e pode ter sido ele o autor do crime. Estrela e Victor Manuel estão prestes a saírem para denunciarem Hernan, quando são abordados na porta pelo delegado que pergunta o que o escritor pode dizer sobre a morte de Hernan. Estrela fica chocada ao saber que Hernan está morto. Rosélia comunica a Mercedes e Osvaldo que saiu nos jornais que Hernan está morto. Osvaldo fica chocado e Mercedes se questiona quem possa ter matado. O delegado revela que o único suspeito até o momento de ter assassinado Hernan é Victor Manuel. Victor Manuel admite que foi ao apartamento de Hernan, mas quando saiu ele estava com vida. Moraras conta a Catalina que Hernan foi assassinado e Catalina fica surpresa. Cacilda pergunta a Guilhermo se foi ele que matou Hernan. Guilhermo a observa assustado. Aurora tenta tranquilizar Cacilda e diz que Guilhermo não seria capaz de matar ninguém. Guilhermo diz que não matou ninguém e reitera que Cacilda está dizendo bobagens. Sozinhas, Cacilda diz a Aurora que tem o pressentimento de que a morte de Hernan vai complicar a vida de todos. Heleninha vai ao presídio e diz a Salvador que veio trazer o bebê para vê-lo. Luz fica chocada ao saber que Victor Manuel é o principal suspeito da morte de Hernan. Catalina ouve a conversa e deseja que Victor Manuel pegue 20 anos de cadeia. Salvador diz a Heleninha que está contente em ter seu filho em seus braços. Heleninha diz a Salvador que o filho dele irá crescer ao seu lado, a menos que ele não queira. Então Salvador a agradece por sua bondade e reitera que pensou que ela iria negar que ele visse o bebê. Em pensamento, Heleninha pensa que seria maravilhoso se Salvador a amasse e eles vivessem juntos. Estrela diz a Guilhermo que Victor Manuel está sendo interrogado e é o principal suspeito da morte de Hernan. Estrela diz que Victor Manuel não é o culpado. Guilhermo concorda e diz com quase certeza que Victor Manuel é inocente. Guilhermo
reitera que Marco está a caminho e fará a defesa de Victor Manuel. O delegado colhe o depoimento de Luciana e de sua vizinha. O delegado solicita que Victor Manuel entre na sala. A vizinha de Hernan o reconhece e diz ter certeza que se trata do assassino de Hernan. Victor Manuel pergunta como ela tem certeza. A vizinha revela que o viu alterado quando saiu do apartamento de Hernan. Victor Manuel admite que foi ao apartamento de Hernan e tiveram uma forte discussão, mas ressalta que não o matou e acredita que o assassino tenha chegado após ele ter saído. Sozinho, Guilhermo diz que sabe que não foi Victor Manuel que matou Hernan. Victor Manuel jura em nome de Deus que não matou Hernan. O delegado questiona por que discutiram. Victor Manuel explica que Hernan tinha uma paixão doentia por sua namorada, mentia para ela e a manipulava em seu bel prazer. Victor Manuel cita o episódio da confusão mental de Estrela e de como Hernan se aproveitou disso para levá-la para Acapulco, e reitera que Luciana foi cúmplice do próprio filho ao fazer com que Estrela acreditasse que era a esposa de Hernan. O delegado pede a Victor Manuel que continue, então Victor Manuel cita o recente sequestro de Estrela e que Hernan lhe negou ajuda. Nesse instante, a vizinha de Hernan diz que Victor Manuel mente, pois Hernan era um homem de conduta impecável. Aflitos e em busca de notícias de Victor Manuel, Luz e Moraras decidem ir à delegacia. Luciana pressiona Victor Manuel a não ser covarde e admitir que matou seu filho. Victor Manuel diz que não vai confessar algo que não fez. O delegado pede a Luciana que se controle. O delegado pergunta a Victor Manuel se ele tinha motivos para assassinar Hernan. Victor Manuel diz que motivos não lhe faltavam, mas não é o assassino de Hernan. Luciana diz ao delegado que Victor Manuel odiava seu filho e o matou, pois lutavam pelo amor de Estrela Marinha. Marco pede a Estrela que lhe conte tudo que estiver relacionado a esse crime, mesmo detalhes que não considere importantes. Nesse instante, Luz aparece e diz que está aflita por acreditar em que seu filho seja assassino. O delegado diz a Victor Manuel que ele ficará detido enquanto correm as investigações. Victor Manuel fica surpreso. Oriana recrimina a Heleninha por ter levado o bebê para ver o pai. Heleninha diz que não vai impedir que seu filho cresça sem conhecer seu pai. Salvador conta a Carmita que ficou muito feliz em ter visto seu filho em seus braços. Carmita revela que não teve a mesma sorte, pois Heleninha impediu que ela tocasse no bebê. Salvador não compreende, então Carmita revela que Heleninha segue apaixonada por ele. O delegado diz a Victor Manuel que se admitir que foi culpado, tudo ficará mais fácil. Victor Manuel diz que ao invés de culpar um homem inocente, deveria ir ao local do crime e colher provas. Estrela se encontra com Luciana na delegacia e, aflita, ela diz que mataram seu filho. Salvador diz a Carmita que ele e Heleninha nunca darão certo, pois é a Carmita que lhe ama. Carmita diz que irá esperá-lo até que saia da cadeia. Luciana questiona Luz em como ela se sente sabendo que é mãe de um assassino. Luz diz que essa é uma pergunta que não pode responder, pois não é a mãe de um assassino. Luciana questiona como deve se referir a um homem que tira a vida de outra pessoa. Luz diz que Victor Manuel seria incapaz de tirar a vida de outra pessoa. Luciana diz que não condena Luz por defender Victor Manuel, afinal é filho dela e é natural que ela o defenda. Luciana reitera que no fundo, Victor Manuel é um assassino dos piores para ter matado um homem tão bom e generoso quanto Hernan. Luz diz que Luciana também deveria reconhecer que Hernan fez coisas baixas e sujas. Luciana diz que está ciente que Hernan usou da confusão mental de Estrela para levá-la para Acapulco. Luciana reitera que Victor Manuel não soube perder Estrela e por isso eliminou Hernan. Luciana reitera que cuidará para que todo o peso da lei caia sobre Victor Manuel. Catalina diz que quando for convocada para depor, irá inventar uma mentira para que Victor Manuel fique preso por muitos anos. Victor Manuel sai do escritório do delegado e Luz e Estrela o abraçam. Victor Manuel explica que o depoimento ainda não acabou. Catalina entra em contato com Santos e tenta convencê-lo a ir ao apartamento para se amarem. Santos diz que é um absurdo que ela queira vê-lo logo no apartamento de seu marido. Estrela diz que Luciana não tem o direito de chamar Victor Manuel de assassino. Luciana diz que tem todo o direito, afinal Victor Manuel é o assassino de seu filho. Nesse instante, Luz diz que Luciana odeia Victor Manuel e o acusa, pois sabe que Estrela preferiu seu filho. Marco pede a Luciana que não se refira a Victor Manuel dessa forma. Luciana diz que deveria ser proibido que os advogados defendessem os assassinos. Catalina entra em contato com Mercedes e lhe comunica que Victor Manuel está preso. Mercedes fica apavorada. O plano de Catalina é fazer com que Estrela sinta ciúmes de Mercedes. Mercedes aparece aflita na delegacia, diz que ama Victor Manuel
Manuel e acredita em sua inocência. Estrela observa enciumada. Catalina toma uma champanhe para comemorar a prisão de Victor Manuel, quando tem novamente uma forte dor de cabeça e cai desmaiada. Inês tenta socorrê-la. Sozinha, Cacilda teme que tenha sido Guilhermo que tenha matado Hernan. O delegado tenta convencer o escritor a assumir o crime. Victor Manuel diz que não é nenhum assassino, portanto não deve assumir nada. O delegado volta a insistir e diz que tudo seria mais fácil se o mesmo assumisse o crime, e reitera que faria o mesmo se estivesse em seu lugar. Victor Manuel alega que não é o assassino. O delegado pede a Victor Manuel que não desafie sua inteligência e reitera que ele não sairá impune. Nesse instante, Marco intervém e diz que não vai permitir que o delegado se refira ao seu cliente como um assassino. Então o delegado diz que Victor Manuel não ficará em liberdade e pede aos guardas que o levem para uma cela. Ao passar pelo corredor, Luz abraça Victor Manuel e fica apreensiva ao perceber que ele está algemado. Estrela fica surpresa e Mercedes angustiada. Victor Manuel beija Estrela e pede a Moraras que cuide dela. Aflita, Luz abraça Moraras. Victor Manuel é colocado em uma cela e se lembra de sua mãe e de Estrela. Cacilda diz a Guilhermo que seu silêncio a faz mal e lhe pergunta se ele esconde algo. Guilhermo diz que não fez nada e sai com um ar misterioso. Estrela se culpa por não ter impedido que Victor Manuel fosse tirar satisfações com Hernan. Oriana diz que ela não podia ter feito nada. Catalina debocha de Luz e Moraras e diz que Victor Manuel deve estar lindo algemado. Luz resolve sair da sala e Catalina diz que nada a faria mais feliz que Victor Manuel apodrecesse na cadeia. Marco comunica a Luz que Victor Manuel será transferido para o presídio. Luz fica aflita. Estrela e Marco presenciam um momento e Estrela grita que o ama. Victor Manuel a observa e diz que a ama com toda a sua alma. Mercedes visita Luz e presta seu apoio a ela. Luz diz que teme que Victor Manuel fique preso e os policiais parem de buscar pelo verdadeiro assassino. Nesse instante, Catalina aparece e pede a Mercedes que vá embora. Victor Manuel grita para Estrela e diz que é inocente e lhe culpam de algo que não fez. Estrela o observa e diz que o ama. Luz desafia Catalina e diz que aquele apartamento é de Victor Manuel e, portanto, todas as visitas são bem-vindas ali. Marco diz a Estrela que o apartamento de Hernan está repleto de impressões digitais de Victor Manuel. Estrela diz que Marco deve impedir que Victor Manuel fique por muito tempo na cadeia. Santos diz a Guilhermo que tem a mesma opinião que Cacilda e acredita que tenha sido ele que tirou a vida de Hernan. Guilhermo diz que Cacilda já disse isso tantas vezes que todos estão começando a crer que ele seja o culpado. Santos o confronta e pergunta se ele está envolvido nesse crime. Guilhermo diz que a prioridade no momento é Victor Manuel. Santos pergunta por que Guilhermo lhe responde com evasivas. Guilhermo pede a Santos que não lhe faça mais perguntas e reitera que todos sabem que Victor Manuel é inocente e não seria capaz de matar alguém. Nesse instante, Santos pergunta se Guilhermo seria capaz de matar. Victor Manuel é colocado no camburão e Estrela pede que tirem Victor Manuel de lá. Marco tenta tranquilizá-la e a leva para casa. Estrela chega em casa e conta que Victor Manuel foi transferido para o presídio junto a muitos delinquentes. No presídio, Victor Manuel ganha seu uniforme e tira fotos para o arquivo da polícia. O diretor do presídio diz que ali todos são tratados iguais e que dividirão cela com outros detentos. Victor Manuel pensa a todo instante em Estrela.